Olá pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. O tema de hoje, hormônios, que significa pôr a vida em movimento. Se você falar mal de hormônio, você está falando mal das novas fases da vida. Para com esse negócio, entendeu? E todas as fases da vida, elas têm algum hormônio que vai gerar essa transição. A única que não é assim é a menopausa. Você vai ter uma diminuição à medida que a mulher vai entrando no climatério. Você vai ter uma diminuição da progesterona e uma diminuição do estradiol e da testosterona. Isso a gente pode também repor de uma forma muito tranquila, muito natural. E hoje a gente vai falar sobre a suprarrenal. Então, para quem não sabe e para quem não acredita, as coisas mudaram, tá? Eu sou endocrinologista há 21 anos. Desde que eu entrei na faculdade, eu gostei muito da cadeira de endocrinologia, sempre me interessei pelo tema. E a gente tinha aí uma doença chamada doença de Cushing, que era rara, graças a Deus, e o pseudo-Cushing, que era o excesso de cortisol. O pseudo-Cushing já é a fadiga adrenal, tá? E hoje a gente tem uma doença nova, que infelizmente uma boa parte dos médicos ainda desconhecem, a grande maioria, na verdade, que é a disfunção do eixo HPA. Então é mais ou menos assim a disfunção do eixo HPA. Eu tenho um estresse crônico que não se resolve. E o meu organismo foi feito para lidar com o estresse de uma forma pontual, aguda. Estresse, ou eu luto, saio na porrada, ou eu rapo fora, saio correndo. Simples assim. Ou eu rapo fora do estresse, correndo, ou eu arrebento com o estresse, venço o estresse, meto a porrada nele e ele nunca mais volta de medo. Hoje não. Hoje o estresse ele é contínuo, ele é emocional e ele é criado por uma pressão externa muito grande em cima de pessoas que estão infantis, lidando de uma forma infantil com a vida, desejando que a vida tenha segurança, achando que se ganhar muito dinheiro vai ter segurança, e aí não sabendo lidar com o contrário. Então o que é contrário? Contrário é o seguinte, o que é contra? Então assim, por exemplo, eu gosto de verde, a pessoa gosta do amarelo, então isso aí é o contrário, não existe contra ninguém. Então eu gosto de preto, você gosta de branco. Preto e branco é o quê? São os opostos, são os contrários. Direita e esquerda. Ah, eu vou para a direita. Você vai para a esquerda. Então, o que é o contrário? O que é o contra? Contra é algo diferente. E aí, geralmente, no casamento, eu quero que a minha esposa nunca seja contra mim. Ou meu marido não seja contra mim. E aí começa o estresse dentro de casa, porque você casa com uma pessoa diferente. Você não casa com uma pessoa igual a você. Você casa com uma pessoa diferente. Só que ensinaram que o igual e o diferente precisam brigar. Ensinaram como? Através de mensagens subliminares ou explícitas mesmo, dizendo que homem e mulher precisam polarizar e um competir com o outro. E aí fica um jogo de poder, onde um quer ser melhor que o outro. Isso cria um estresse enorme dentro do lar. Você aguenta o estresse na rua. Agora, estresse na rua, mais estresse do lar, você vai entrar em burnout. O que é o burnout? É uma queda expressiva dos hormônios esteroides. Isso quando eu estou falando de hormônio. Principalmente do DHEA, da testosterona e, se não resolver rápido, do cortisol. Então, o que existe? Existe um movimento que é assim, ó. Primeiro, eu vou ter um pico de cortisol no estresse. Só que a glândula suprarrenal é muito parecida com o pâncreas. Ela não vai aguentar uma produção de cortisol diária excessiva. Chega um momento que o cortisol cai. Caiu o cortisol, eu vou entrar numa fase terrível em termos de sintomas. Depressão, cansaço extremo, doenças autoimunes, fibromialgia, câncer, infarto, AVC e problema de memória e diabetes. Então, nesse momento, o que as pessoas estão fazendo? Estão entrando com adaptógeno. O que é o adaptógeno?
são suplementos que têm a função de baixar o cortisol. Eles não fazem nada inteligente, eles vão baixar o cortisol, pessoal. Então, se você entrar com rhodiola rosa, com ashwagandha, tá? O rhodiola rosa é o Physioton, tá? Que é um medicamento bastante prescrito hoje, tá dentro da medicina ortodoxa, graças a Deus. Foi só a farmácia criar um medicamento que todo mundo agora está usando o adaptógeno, tá? Não tenho nada contra o Physioton, só que precisa usar ashwagandha, rhodiola rosa, qualquer tipo de adaptógeno, tá? Eu falei os dois mais usados, tá? O que acontece? Vai ter uma queda de cortisol, só que se o paciente está numa fase que a gente faz de disfunção severa do eixo HPA, o que eu tenho nessa fase? Eu tenho queda do DEA, queda do cortisol, queda do ACTH. Se eu tenho problema na suprarrenal primária, eu vou ter aumento do ACTH. O que é o ACTH? É o hormônio adrenocorticotrófico, produzido pela hipófise. A hipófise comanda todas as glândulas. Toda vez que eu falo de hormônio, eu falo da hipófise, porque é a glândula mestra. Então, se eu não tenho ACTH, porque eu tenho uma neuroinflamação, e se eu não tenho cortisol, porque a suprarrenal está fadigada, por isso que tem esse nome, fadiga adrenal. Só que isso aí é assim, é doença que o pessoal da ortodoxa não vai aceitar nunca, porque eles não aceitam, não vão aceitar. Por quê? Porque quando eu aceito algo que eu condenei, eu estou passando um atestado que eu estava errado. E o ser humano é muito difícil de fazer isso. É muito difícil dele falar, ó, eu errei. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu já passei, por exemplo, eu já passei probiótico para êxtase gástrica há 5 anos atrás, para desbiose de estômago, passava probiótico para todo mundo. Entendeu? Era o meu nível de consciência naquele momento. Hoje eu não faço mais. Eu errei? Não é errado, porque não tem certo e errado. Só que quando eu sou um perseguidor, eu trabalho com certo e errado. E o que é o perseguidor? É aquela pessoa que fica achando que ela é dona do conhecimento e ela não aceita as coisas novas que estão na cara dela. E aí o que vai acontecer? Fica lá, perseguindo, burocrata, aristocrata, achando que é dono do conhecimento, vai ficar para trás. Vai ficar sem cliente, vai ficar doente, o consultório vai morrer. Entendeu? Por quê? Porque tem outros profissionais mais novos, com ideias novas, vivendo o momento presente, já se adaptando. Isso é fundamental. Suprarrenal, ela serve para adaptar ao estresse, por isso que chama adaptógeno. Só que se eu entrar com esses adaptógenos numa fase de descompensação, eu vou piorar esse paciente. Como é que a gente descobriu isso? Avaliando os hormônios na saliva. Então, a curva de cortisol ela é muito boa para isso. Então, avaliando a saliva, a gente viu que os adaptógenos sempre vão diminuir o cortisol. Então, se eu estou naquela fase de estresse com altos níveis de cortisol, vai ser muito bom. Vai ser um medicamento top de linha. Pode fazer um teste terapêutico. Você entra com adaptógeno, tá? Physioton, 400 mg, uma vez ao dia de manhã. Ou ashwagandha, que deu um monte de problema, a Anvisa perseguiu, condenou, agora está aprovado de novo. Um baita suplemento, tá? Baita adaptógeno. 500 mg 2 vezes ao dia, doses menores. Não é bom para todo mundo. Nada é bom para todo mundo. Nada, tá? Nada. Só o amor, a água e o resto. Alface é bom para todo mundo? Não. Rúcula é bom para todo mundo? Não. Repolho é bom para todo mundo? Não. Feijão é bom para todo mundo? Para quase ninguém. Um alimento difícil de ser digerido. Entendeu? Tá? Então, tem gente que passa leite para todo mundo, porque tem osteoporose. Tá lascando todo mundo, né? Mas, enfim, vamos voltar ao assunto. Então, assim, o que é o adaptógeno? Ele é um suplemento que vai ser muito bem indicado naquela fase onde eu tenho altos níveis de cortisol, é um estresse que não é tão prolongado e não é aquela pessoa que está tão lascada na vida. Se você está lascado na vida, cheio de doença, principalmente fibromialgia, depressão, déficit de memória, diabetes, infarto e problemas aí de cognição, né? Às vezes até mais, não é nem mais um déficit de memória, né?
já é uma lesão cerebral aí mínima, evoluindo aí para o quadro mais grave, né? Então, você abre o seu olho com o uso desse tipo de suplemento. Um abraço e até o próximo vídeo.